Quantos aqui de vocês já ouviram falar sobre a tal da tulipa? Tulipa calvinista, vocês já ouviram falar? É um acróstico ou acrônimo que foi criado para descrever de forma bastante resumida e objetiva os pontos principais da fé calvinista. Acróstico, acrônimo, é aquele negócio que o pessoal gosta de fazer. Eles pegam uma palavra, aí para cada letra daquela palavra, para cada letra eles criam uma frase, né, designando os pontos que eles querem discutir e debater. Por exemplo, essa palavra tulipa, que na verdade o acróstico foi formado pela palavra em inglês, né, que é tulip, T-U-L-I-P, é usada pelos calvinistas para falar sobre os pontos principais do que eles creem. Para o T, é em inglês, tá? Esse acróstico ele é em inglês. Para o T, eles falam que o fundamento calvinista é a total depravação, que é total depravity, né? O T em inglês, total depravação, a depravação total, que a gente pensa que sabe o que é, mas eu vou mostrar para vocês que a depravação total pregada pelo calvinismo não é exatamente a mesma que às vezes a gente acha que existe, é um pouco diferente. Além da total depravação vem a unconditional election, que é o U da tulipa, que é eleição incondicional, ou seja, Deus elegeria pessoas para ir para o céu incondicionalmente. Não é nem porque Deus viu que eles creriam, como os arminianos pensam, ou por qualquer outra razão. Não há condição para essa eleição. Ou seja, é uma eleição arbitrária, uma decisão unilateral, incondicional. Não é por causa disso ou daquilo. É simplesmente porque Deus decide quem é que Ele quer salvar e quem Ele não quer salvar. Por isso, o nome eleição incondicional. Aí depois vem o L dessa tulip, né, da tulipa. O L é a expiação limitada, o limited atonement em inglês. Expiação limitada. Outros calvinistas chamam de redenção particular. O que significa isso? Significa que a morte de Cristo na cruz não é por todos os seres humanos, é limitada. É uma redenção particular porque só é para os eleitos. É um dos pontos fundamentais do calvinismo. Depois vem o I, da graça irresistível, né? Irresistible grace, que é a graça para quem foi eleito antes da fundação do mundo. Porque Deus, Ele decide antecipadamente quem Ele vai criar para salvar. Esses a quem Deus elegeu antes de terem sido criados, não conseguirão resistir à graça e o amor de Deus. Quando a graça for apresentada a eles, vai ser uma coisa irresistível. Olha que loucura. Mas é assim que eles defendem o I da graça irresistível para os que são eleitos. E aí vem o fim, que é o P da perseverança dos santos, que está bem associada. Eu quero dizer que essa tulipa, todas as expressões e todos os fundamentos para cada uma dessas letrinhas da tulipa foram estabelecidos por Agostinho, tá? Embora Agostinho não tenha criado o acróstico, o acrônimo, ele não tenha escrito a palavra tulipa e feito essa designação letra por letra, ele lançou os fundamentos teóricos desse tipo de coisa que foi organizada depois. Ou seja, ele lançou os fundamentos doutrinários e teóricos do que posteriormente viria a ser chamado ou conhecido de tulipa, né? Essas 5 coisinhas aqui que a gente viu: a depravação total, a eleição incondicional, a redenção particular ou expiação limitada, a graça irresistível e a perseverança dos santos. No caso da perseverança dos santos, eles dizem o seguinte: que todos aqueles que foram eleitos por Deus para serem salvos, perseverarão até o fim. É isso que significa, tá? Se um crente que está na igreja, supostamente eleito, não persevera até o fim, acaba se desviando do evangelho antes de morrer, na cabeça do calvinista, isso provaria que ele não fazia parte dos eleitos, porque existe alguns indícios que provam quem é eleito e quem não é. O eleito, como diz a letra P da tulipa, vai perseverar até o fim. Não perseverou é porque não era eleito. Quantos entenderam? É esse o raciocínio, tá? Então eu queria falar rapidamente aqui, eu digo rapidamente, mas é só modo de dizer, né? Mas eu queria tocar nos 5 pontos para a gente ver alguns textos que mostram que o pensamento calvinista da tulipa não se sustenta, é equivocado, e quem quiser se aprofundar especificamente na tulipa para ter respostas bíblicas contra essas ideias, eu indico um livro para vocês. É um livro
pequenininho assim, desse tamanho, de um senhor chamado George Brisson, Brisson com Y, seria George Bryson, o nome dele, né? Aportuguesando é George Brisson, tá? E você encontra esse livretinho na editora Reflexão. É um livro pequenininho, mas excelente. É o melhor que você vai ler sobre essa questão da tulipa, dos 5 pontos do calvinismo e tal. Quer ler, quer estudar? Leia o livro dele, porque é uma linguagem simples, não tem esse tecnicismo, esse preciosismo teológico, essa coisa muito sofisticada que eu acho que acaba perdendo o povo, porque muita gente nem entende, gasta tempo só para tentar entender o que a pessoa está dizendo, para depois saber se concorda ou não. Então o livro dele é direto, é uma linguagem comum, popular, mas muito profundo, tá? Vale muito a pena. O nome do livro é Os 5 Pontos do Calvinismo, George Brisson, ou George Bryson, tá? Editora Reflexão. Excelente esse livro. Na depravação total, que é essa ideia que os gnósticos tinham, que depois passou para o grupo calvinista, a ideia é que o homem, de uma forma geral, ele está totalmente corrompido e depravado em sua essência, em sua natureza. Não há nada de bom no ser humano e não há nada bom que ele possa fazer. Sendo assim, o homem seria potencialmente incapaz de tomar qualquer iniciativa para Deus. Ou seja, o homem sequer seria capaz de reconhecer Deus na criação desde o princípio do mundo. Aquilo que Paulo fala lá em Romanos capítulo 1, que tudo que se pode conhecer de Deus está disponível porque Deus o manifestou, e Deus quis que fosse assim desde o princípio do mundo, para que o homem, através da criação, pudesse ter claramente o entendimento sobre Deus. Tudo o que a Bíblia fala sobre Deus ser percebido nas coisas criadas desde o princípio do mundo, tanto a sua divindade como o seu eterno poder, é desconsiderada no calvinismo, que eles dizem que o homem estaria totalmente morto, totalmente incapaz, e por causa disso, nessa lógica deles, só aqueles a quem Deus acordar, Deus vai decidir quem ele vai acordar. Está todo mundo dentro do casulo, igual no filme Matrix, do Neo, né? Vocês lembram da história. Quem Deus decidir acordar, esses vão ser salvos. Se Deus não tomar a iniciativa de acordar, despertar alguém, essa pessoa nunca vai conseguir sair de lá sozinha. Por quê? Porque estaria, supostamente, completamente depravada, completamente corrompida, completamente incapaz de acreditar em Deus e por aí vai, né? Por causa disso, eles acreditavam que somente os eleitos seriam capazes de ser acordados ou despertados por Deus, porque seriam os únicos a quem Deus queria salvar. Então Deus, para recuperar os eleitos dessa condição totalmente depravada, Deus precisaria conceder um dom especial de despertamento, que eles chamam de dom da fé, com base em Efésios capítulo 2. Vocês lembram da passagem de Efésios capítulo 2? Vamos dar uma olhadinha no que o texto diz lá, só para a gente observar a interpretação dos calvinistas, e depois a gente continua aqui. Vou ler o versículo 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Observe bem, Paulo está dizendo que o povo do mundo, que estava morto em delito e pecado, foi ressuscitado juntamente com Cristo, e agora eles são filhos de Deus. Mas como é que estes filhos de Deus estavam mortos na sua vida passada? Por causa dos delitos e dos pecados deles. Ou seja, ele nos deu vida quando nós ainda estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Ele não está falando de delitos e pecados de outra pessoa. Delitos e pecados do meu pai, delitos e pecados do meu avô, delitos e pecados do meu tataravô, ou de Adão, ou de qualquer outra pessoa. Ele está falando sobre pecados individuais cometidos pelas pessoas que estavam mortas. Mortos em delitos, ou seja, por causa dos delitos, por causa dos pecados, obviamente eles estavam mortos, porque o salário do pecado é a morte. Primeira pessoa tem que trabalhar para receber o salário, não vem um salário antes do trabalho. Então primeira pessoa peca e depois ela recebe a recompensa, que no caso aí da ilustração é a morte. Já observe como o raciocínio dos calvinistas é equivocado em cima desse texto, porque eles acham que os homens estavam mortos por causa do pecado de outra pessoa. Há outros textos que são usados para corroborar, aspas, corroborar essa ideia, como Romanos 5,12, depois a gente vai falar sobre isso, mas eles acham que porque Adão pecou, todo mundo morreu. Claro que a morte que a humanidade experimenta, tanto espiritual quanto física, é uma consequência do que Adão causou, mas é uma consequência tanto quanto a vida e a graça que o ser humano experimenta é uma consequência direta do que Jesus Cristo fez. Assim como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos serão vivificados.
Está escrito isso em 1 Coríntios 15, 22. Mas não significa que só porque Jesus morreu por todos, que automaticamente todos experimentarão a bênção. Da mesma forma, não é porque Adão pecou que automaticamente todos experimentarão a desgraça na sua vida. Adão ter cometido um pecado compromete a humanidade mais ou menos como um pai que comete um crime, vai preso e a sua prisão respinga na vida dos seus filhos. Ou seja, o pai ele não vai poder estar presente para ser o provedor, ele vai trazer limitações para aquela família, mas o crime que o pai cometeu é do pai. Os filhos não são criminosos como o pai, ainda que sofram as consequências. Realmente quem está sendo punido, quem deve ser punido é o pai e não os filhos, ainda que os filhos sofram as limitações. Não é uma maldição que passa geneticamente. O pessoal gosta de falar de maldição hereditária. Eu particularmente, tá gente, não sei o que é que vocês acreditam, eu não penso na maldição hereditária como uma coisa realmente bíblica, mas quando eu vejo as pessoas que defendem a ideia da maldição hereditária, os argumentos para mim parecem ser muito fracos. Uma vez eu vi um rapaz, que eu não vou dizer quem é, claro, e ele pregando sobre maldição hereditária, para justificar a ideia, ele deu o exemplo de um pai que subia em cima de um prédio com uma criança, um filho de 1 ano de idade nos braços, e ele pulava de cima do prédio para se matar e matava o filho junto com ele. De fato, a decisão de um pai que faz uma coisa dessa, irresponsável, ele leva o filho consigo. Mas essa maldição, ou esse desastre, essa catástrofe, ela não foi transmitida geneticamente, não foi hereditário. Isso é uma coisa que pode acontecer por causa das relações interpessoais. Claro que um pai, ele pode causar danos mais diretamente nos seus filhos, na sua família, pela proximidade, mas um motorista bêbado pode colocar em risco as vidas das pessoas que estão dentro daquele ônibus que ele dirige. Mas o fato de o motorista ter causado um acidente, aquele acidente não foi transferido geneticamente, não foi uma maldição hereditária. Vocês entendem o que eu estou falando? Não precisa ser pai para que uma responsabilidade de uma pessoa respingue e afete outras pessoas com quem a gente convive. Então, os argumentos de quem defende a maldição hereditária não se sustentam. E embora alguns deles não façam essa ligação, a ideia normalmente aceita no meio evangélico e também defendida, ainda que eles não tenham consciência disso, pelos calvinistas, é de que houve uma primeira maldição hereditária de Adão até a humanidade, que Adão pecou, e aí esse pecado original, o primeiro, cometido por Adão, teria sido supostamente transferido, bebê após bebê, geneticamente. E alguns que vão argumentar a respeito disso dizem, é porque se meu pai ele tinha determinada característica genética, meu avô, meu bisavô, então essa característica foi transmitida nos genes até chegar em mim. Da mesma forma, se Adão pecou, então o pecado de Adão ele passa para mim. Não é assim que funciona. Cada um dará contas de si mesmo diante de Deus. Amém, gente? Aí, se Natan, estou com dúvida, gostaria de mais explicações. Pronto, vou dar um dever de casa, um para casa. Como é que vocês chamam aqui? Para casa ou dever de casa? Dever de casa? Como é? Tema? O aluno vai para a escola e a professora diz, vou te dar um tema, é? Um tema, só isso? Valha, meu Deus. Essa é nova, hein? Tá. Quantos aqui conhecem Ezequiel 18? Ezequiel 18. Só o João, não é possível. Algumas pessoas levantando a mão. Vocês já leram Ezequiel 18, gente? Que coisa linda é aquela ali. Ele vai tintim por tintim mostrando que as justiças praticadas pelo pai não serão transferidas automaticamente ou geneticamente para os seus filhos. Nem as injustiças e os pecados praticados pelos pais serão transferidos automaticamente ou geneticamente para os seus filhos. E Deus, ele parece de propósito ser repetitivo por meio do profeta, falando vários exemplos de coisas que não serão consideradas. E ele dá exemplos de coisas boas e coisas ruins. Ele diz, se o pai for justo, fizer o que é certo, e aí ele descreve várias ações consideradas positivas, e o filho não andar no caminho do pai, mas fizer aquilo que é errado, pecar, não sei o quê, aí ele diz, a justiça do pai não será transferida para o filho. Aí ele diz, porque a alma que pecar, essa morrerá. Aí depois ele diz, mas se o pai for mal, fizer tudo que é errado, assim, pecar assado, mas o filho não andar, não aprender o caminho errado do seu pai e andar na justiça, fizer o que é certo, o filho não sofrerá as consequências dos pecados do pai, porque somente a alma que pecar, essa morrerá. Ou seja, essa frase que a gente costuma falar, que a gente conhece bem, a alma que pecar, essa morrerá, vem de Ezequiel 18.
quando Deus está explicando que os israelitas estavam defendendo um folclore em vez de defender a verdade. Os israelitas naquela época, eles tinham um adágio popular de dizer assim: nossos antepassados comeram uvas, mas os dentes da gente é que ficaram manchados. Aí Deus já começa esse capítulo dizendo: vamos parar com isso agora, porque não existe esse negócio de uma pessoa fazer algo no passado e isso eu sofri as consequências disso. Aí ele começa a descrever, Ezequiel 18, tá? Depois você lê em casa e veja, porque se você ficar bem familiarizado com o texto de Ezequiel 18, você jamais vai imaginar que há maldição hereditária, nem mesmo essa que supostamente a culpa de Adão passou para os descendentes deles, né, para os seres humanos, por causa da genética ou de qualquer outra coisa parecida, como se fosse uma maldição hereditária. Se correr tudo bem, eu vou tentar abrir outros textos para a gente observar que cada um de nós somos responsáveis pelos nossos pecados, pelos nossos erros, e que o homem, quando cresce separado de Deus, como Adão destinou a humanidade a crescer, acaba que em determinado momento da vida, cada um de nós vai acabar pecando. Não porque isso está em nosso gene, não porque foi transmitido, não porque seja uma herança, mas porque o homem perdeu a única coisa que poderia dar-lhe forças para resistir à tentação e o pecado, que é o acesso à palavra de Deus. Lembra que quando Adão pecou, Deus colocou um anjo com a espada desembainhada no caminho à árvore da vida? Então, se o homem perde o acesso à árvore da vida, o homem perde tudo. Daí, todas as crianças que nascem neste mundo onde Satanás se tornou Deus, estão fadadas a pecar mais cedo ou mais tarde. Para que Jesus também não passasse pelo mesmo processo, Jesus nasce de uma forma diferente, ele é gerado pelo Espírito Santo. Então, o que é que acontece? Jesus Cristo, ele nasce e cresce como o homem normal deveria ter sido. Ele cresce espiritualmente e fisicamente. Ele cresce em estatura e ele cresce em graça. Há versículos que dizem que Jesus se robustecia em espírito, ou seja, ele ficava cada vez mais forte, espiritualmente falando. Crescia em graça, crescia em sabedoria, em conhecimento, até que com 30 anos de idade aproximadamente, ele entra no ministério. Ou seja, ele cresce espiritualmente, diferentemente dos outros homens. Porque todos os seres humanos descendentes de Adão, infelizmente, crescem por fora, mas atrofiam por dentro. Chega um momento em que as coisas do mundo sufocam o espírito humano, ele acaba cedendo ao desejo do pecado, comete o pecado, e aí então a partir dali ele perde essa comunhão com Deus, se torna pecador e precisa se arrepender, nascer de novo espiritualmente para voltar do reino do qual ele fazia parte, porque até esse momento ele era um verdadeiro cidadão do reino dos céus. É como o filho pródigo, está na casa do pai, está tudo certo, mas no dia que ele sai da casa do pai, usando os recursos do pai para gastar naquilo que não é pão, né? Vai gastar no mundão, vai pecar, vai se esbaldar nos prazeres da vida, aí ele perde essa comunhão, ele precisa se arrepender, voltar para poder restaurar essa ligação com o pai. Então a criança, quando ela nasce, ela é cidadã do reino dos céus, ela tem a vida espiritual em seu coração, ela é filha de Deus, mas ao crescer neste mundo, ela peca, faz de Satanás seu pai adotivo, né? Fica no mundão presa lá até despertar, até se arrepender, até nascer de novo e voltar para a casa do pai. Amém, gente? Ou seja, não tem como uma criança não pecar. Ela vai pecar, ninguém sabe a idade, ninguém sabe a data, mas vai chegar um momento em que ela não vai conseguir resistir à tentação, vai ceder e vai pecar, a não ser que ela morra antes desse evento. Se ela morrer muito novinha, ela não vai para o inferno. Eu não sei se vocês sabem, mas eu falei aqui ontem rapidamente que existia uma ideia de que a criança nascia pecadora, né, totalmente corrompida e depravada, e Agostinho institucionalizou o batismo infantil. Isso já era praticado esporadicamente na história da igreja antes de Agostinho, mas não era uma coisa oficial. Majoritariamente o batismo era somente para aqueles que creem, né? O credobatismo, o pedobatismo, batismo infantil, ele não era praticado como uma coisa oficial. Ele vai se tornar oficial a partir de Agostinho, porque Agostinho ele vai dar a fundamentação teórica e teológica para que a igreja assuma aquilo como o padrão do batismo. Então, o que é que Agostinho passou a falar? Ele disse que a criança, se ela morresse antes de ser batizada, 6 meses de idade, 1 aninho de idade, 1 semana de vida, não importava. Se morresse sem o batismo, ela iria para o inferno kids. Inferno kids, que vocês estão rindo, mas é verdade. Ele dizia exatamente isso. Só que ele falava em latim, limbus infantum.
É o Inferno Kids, né? Que é só para criança, só para bebê que não foi batizado, que está perdido, corrompido, que é pecador e que vai para esse lugarzinho especial para eles. Olha que coisa linda, né? Mas era um limbo de sofrimento, tá? Não era um limbo diferente, porque antigamente, eu não vou entrar nesse assunto, antigamente o conceito de limbo, antes de Agostinho, era diferente. As crianças não sofriam a ira de Deus, elas estavam em paz e vivendo uma vida alegre, cheia de gozo, de plenitude, só não teria a oportunidade de ver Deus face a face. Mas depois de Agostinho, ela vai para sofrer mesmo. Ainda que ele dissesse que era um sofrimento assim leve, não era tão ruim e tal, mas tem que sofrer porque é pecador, não foi batizado, então iria para lá. Daí surgiu essa ideia de limbus infanto, que a criança teria que ser batizada antes de morrer, porque se morresse sem o batismo iria para o inferno. Se fosse batizada, a criança nasceria de novo. Eu estou falando de um bebezinho de 6 anos de 6 meses de vida, uma semana de vida, um mês de vida, seria regenerada, nascia de novo pelo batismo e receberia o Espírito Santo. Era isso o que Agostinho estava ensinando no final da sua vida. Inclusive, foi sobre esse tema que começou a disputa entre ele e Pelágio. Foi por causa do batismo infantil que eles começaram a discutir. Eles foram contemporâneos, viveram na mesma época, mas nunca se conheceram pessoalmente. E essa disputa pública dos dois se dava por meio de publicações de textos falando desse tema, que foi irradiando, né, e acabou sendo conhecido nos nossos dias. Infelizmente, temos pouquíssimo material realmente escrito por Pelágio, porque depois que Agostinho conseguiu, né, condená-lo como herege, seu material ele foi destruído. Nós temos pouca coisa falando dele, do que supostamente ele falava, né, nos textos de Agostinho, que era o inimigo dele, e aparecem alguns textos originais, como um comentário versículo por versículo da Epístola aos Romanos, que ainda sobreviveu de Pelágio. Agostinho, enquanto estava vivo, tentava condenar Pelágio. Pelágio estava vivo também na mesma época. Aí Pelágio ia se apresentar naquele concílio para ser julgado a sua doutrina. Ele explicava, disse, não é isso que eu estou dizendo, que eu creio assim. Aí o pessoal diz, não, então está tudo certo, realmente. Ou seja, Agostinho acusava ele de falar uma coisa que ele não estava dizendo. Quando Pelágio ia se apresentar para ser sabatinado, ele provava que não era isso que ele queria. Aí passava. 2 vezes Agostinho fez isso. Aí Pelágio morreu. Depois que ele morreu, ele fez uma terceira reunião, concílio, para julgar ele sem ele estar presente para se defender. Aí foi quando ele conseguiu classificar Pelágio como herege, que é por isso que até hoje se fala que ele já foi definido como herege. Mas por quê? Porque Agostinho decidiu julgá-lo sem ele estar vivo para oferecer a sua defesa, como nas outras vezes ele tinha conseguido fazer. Então eu acabei aqui pegando um caminho de coelho, mas vamos voltar. Estava falando da maldição hereditária, que é essa ideia de que Adão pecou, então todo mundo já nasce pecador, né? Vocês já ouviram falar essa história de que o homem nasce pecador? Vocês já ouviram isso? Eu não sei, mas eu acho que vocês aqui não acreditam nisso, né? Tá, então não vou nem falar sobre esse assunto não, que já está resolvido, né? Mas vocês sabem que esse negócio de nascer pecador é uma coisa universal na igreja, né? Mas na verdade a gente tem base bíblica total para provar isso. E a criança, ela não nasce pecadora, não faz nem sentido dizer que um bebê é pecador, né? Bebê pecador, não é porque ele pecou, é porque o pecado foi imputado a ele, é porque ele nasceu culpado do pecado que o pai dele cometeu, que Adão cometeu. Gente, isso nem faz sentido. Até por causa de Ezequiel capítulo 18. Mas se você pegar os textos, já sei por que eu entrei nesse assunto. Foi por causa de Efésios 2 que eu estava lendo. Porque se você pegar os textos que eles usam para provar que a criança nasce pecadora, você vai ver que o texto não dá base para o que eles argumentam. Pelo contrário, dá muito mais base para o pensamento diferente. Porque Efésios 2, por exemplo, os calvinistas gostam de usar, como os gnósticos faziam, para dizer que o homem nasce pecador, que o homem está morto espiritualmente e que ele é incapaz de perceber Deus ou reconhecer Deus, acreditar em Deus, sem que Deus faça alguma coisa. Então eles leem o versículo 1, ele vos deu vida, estando vós mortos, é como se fosse uma ação unilateral de Deus, né, que Deus decide arbitrariamente qual é o morto que ele vai ressuscitar. Porque na cabeça do calvinista, se está morto, não tem como ele fazer nada. Quem tem que fazer é Deus. Só que eles se esquecem os testemunhos bíblicos de que morte aqui é morte espiritual. No sentido de que a pessoa ela está sem comunhão com Deus. Porque estar morto espiritualmente é perder essa comunhão, é estar desligado de Deus. Não é que a pessoa não é capaz de raciocinar, de entender, de analisar, de ouvir.
né? Porque o próprio Jesus diz que os mortos enterrariam os seus mortos, falando de mortos espirituais, enterrando mortos físicos, porque o morto espiritual, ele consegue ouvir, interagir com Deus, consegue se arrepender e por aí vai. Tanto que Adão, depois de ter pecado, ouviu a voz de Deus, teve medo, respondeu, interagiu, conversou com Deus depois do pecado. E Caim, que estava pensando em matar o seu irmão, foi abordado por Deus e Deus disse para Caim que ele estava correndo o risco de ceder àquela tentação, mas que ele deveria fazer alguma coisa sobre isso, porque o pecado estava à porta, mas a Caim cumpria o dever e a obrigação de dominar o pecado, senão aquele desejo se voltaria contra o próprio Caim. Deus falando com Caim, muito depois que Adão já tinha pecado, Caim espiritualmente morto, mas Deus tratando com ele e chamando ele à responsabilidade, dizendo que ele tinha o dever moral de fazer alguma coisa, mesmo estando morto espiritualmente. E Cornélio, como a gente sabe, inclusive eu falei aqui, estava também morto espiritualmente, mas tinha um comportamento que agradava a Deus, tanto que as suas esmolas e suas orações subiram à presença de Deus. Deus enviou o anjo para explicar para Cornélio o que ele teria que fazer para ser salvo. Então essa ideia de que pelo fato do homem estar morto, ele é incapaz de qualquer coisa, é uma tolice. Amém, gente? Então, Efésios 2 diz, ele vos deu vida estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Ou seja, eles estavam em pecado, cometendo pecado, nós todos estávamos pecando e por isso estávamos mortos, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar e por aí vai. Quando chega lá na frente, no versículo 8, ele diz, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. E o erro dos calvinistas é pensar que esse finalzinho do versículo 8, isto não vem de vós, é dom de Deus. Eles acham que isso significa que a fé é o dom que Deus dá para quem ele decide arbitrariamente, para quem ele quer, aos quais ele vai salvar. Então, os gnósticos também, né, que foram eles que começaram com isso. Mas os calvinistas acham que a fé é um dom especial que causa a salvação nos eleitos e depois disso eles podem desenvolver espiritualmente. Mas para o calvinista, primeiro a pessoa tem que ser salva para conseguir crer. Ela não vai crer para ser salva, porque o conceito deles de depravação total é que a pessoa é totalmente incapaz de crer sem o dom da fé, sem a ação de Deus. Então Deus tem que salvá-la para que depois ela creia. Então, quando vocês ouvirem falar da total depravação dos calvinistas, lembrem-se que é isso, eles invertem a ordem. Primeiro a pessoa é salva para depois conseguir crer. Ela não vai crer para ser salva, é assim que o calvinista fala. Pergunte para eles, ou se você tiver curiosidade, pesquise na internet e você vai observar. Às vezes é uma sutileza tão grande que até os arminianos concordam com os calvinistas, dizendo, não, a depravação total a gente concorda, a gente pensa igual, mas não é igual. Tá? A depravação total na cabeça do calvinista é que ele não pode crer antes de ser salvo. Primeiro ele tem que ser salvo e depois ele vai poder crer. Mas, irmãos, sinceramente, a Bíblia está cheia de versículos que mostram que é justamente a fé que faz a pessoa ser salva. É ou não é? Vou citar alguns textos para vocês. João 1, 12, 13, que diz, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Ou seja, nasceram de novo. Eles nasceram espiritualmente, foram gerados pela palavra. É isso que significa isso aqui, tá? A vontade do homem é a relação sexual, quando o homem e a mulher se desejam e produzem um filho, né? Eles geram um filho. Então essa é a vontade do homem. A vontade de Deus é a sua palavra, porque Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Quando você recebe a palavra de Deus, esta palavra gera aquela nova vida, faz a pessoa nascer de novo. Fomos gerados pela divina semente do Pai. É a palavra que salva. Que é por isso que o anjo diz para Cornélio, manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras, mediante as quais serás salvo, tu e tua casa. Afinal de contas, a fé pela qual invocamos Jesus como Senhor, não vem pelo ouvir a palavra de Cristo? Então, a palavra é recebida e por causa disso é que a pessoa crê. E quando ela crê, ela é salva. Essa é a ordem correta para a salvação.
está morto espiritualmente, ouve a pregação, crê naquela palavra, aí a pessoa é regenerada, tá? Não existe esse negócio de dizer, se está espiritualmente morto, depravado e corrompido, é incapaz de acreditar, se Deus não fizer por onde. Então a pessoa primeiro é salva e depois é que ela crê. Não, primeiro a pessoa crê e depois é que ela é salva. A salvação é consequência da fé, amém? A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos, a saber, aos que creem no seu nome. Então não tem como inverter a ordem. Em João 20:31, João diz assim: estes, porém, foram registrados, falando dos milagres que Jesus fez na terra, estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida. Ou seja, a vida que a pessoa vai ter é consequência da fé que ela obteve. Crendo, tenhais vida. A vida vem depois da fé. Não é a primeira pessoa ter vida, ser salva, para depois conseguir crer. Não existe isso. Isso é invenção, tá? Não é assim. Romanos 1:16, da mesma forma. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ou seja, crê primeiro e aí vai ser salvo. Como diz, por exemplo, Atos 16:31 e 32. Paulo e Silas, falando daquele carcereiro, ele disse: crê no Senhor Jesus e serás salvo. Não é, sejas salvo e depois conseguirás crer. Não, creia e serás salvo, tu e toda a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os da sua casa. Atos 11:13 e 14, é esse texto que eu citei, de Pedro falando da experiência com Cornélio. Ele diz que Cornélio os contou como tinha visto um anjo em pé na sua casa e que tinha dito para ele: envia a Jope e manda chamar Simão, por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo tu e toda a tua casa. 1 Pedro 1:23-25, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Esta é a palavra que vos foi evangelizada. Ou seja, fomos regenerados pela pregação do evangelho. É a palavra que recria a pessoa. Claro, quando a pessoa crê. Não é só porque a pessoa ouviu a pregação que ela vai nascer de novo. Muita gente que teve a oportunidade de ouvir Jesus e ouvir a pregação do evangelho, porque ouviu, se escandalizou, se distanciou, inclusive pararam de andar com Jesus. Então eu sei que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra, mas nem sempre que as pessoas ouvem, a fé vem. Porque depende da atitude, tem que ser misturado com fé. A pessoa tem que receber, acolher com mansidão aquela palavra implantada em seu coração, para que ela surta efeito, né? Em Romanos 10, versículo 13, Paulo diz assim: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E no versículo 14, 15 e depois o 17, ele pergunta: como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E no 17, assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Olha como é interessante, né? Isso aqui é irrefutável. Qualquer um que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, quem invocar será salvo. Agora, como é que invocarão aquele em quem não creram? Então, a pessoa tem que crer primeiro para invocar e ser salvo. Agora, como crerão naquele de quem nada ouviram? Então, a pessoa precisa ouvir para acreditar e invocar para ser salvo. E como ouvirão se não há quem pregue? Então a fé, ela vem pela pregação da palavra de Deus. Amém? Então creu, invocou, foi salvo. Não tem esse negócio. Está morto, está corrompido, está depravado. Deus precisa primeiro mudar esse estado espiritual do ser humano para que ele consiga crer. Porque um morto não crê, um morto não... Não é isso que a Bíblia ensina, tá? João 3,16 fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo aquele que crê terá a vida eterna. João 3,36 diz: por isso quem crê no Filho tem a vida eterna, o que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então, gente,
Tem muitos outros versículos que seguem na mesma pegada, exatamente assim, do mesmo jeitinho, mostrando a mesma ordem. Tem que crer primeiro para que se possa ser salvo. Para experimentar a salvação, tem que crer. Não existe essa ideia, talvez vocês até não soubessem disso, mas os calvinistas defendem que a depravação total é essa total incapacidade de crer, que por isso é que só os eleitos que serão salvos, porque Deus os salvará colocando fé em seus corações. Primeiro ele restaura, salva, e aí eles conseguem crer. Porque se não fosse assim, ninguém conseguiria ser salvo. Deus é quem soberanamente, na cabeça deles, né? É quem soberanamente salva quem Ele quer. Não, qualquer pessoa pode ser salva. Basta que essa pessoa ouça a pregação, creia na mensagem, porque a partir do momento que ela crê, ela é salva. Amém? Agora observe que se essa é a maneira bíblica de um pecador ser salvo, quando os calvinistas dizem isso e defendem isso, eles estão tirando a única coisa que está disponível para o pecador ser salvo. Ao colocar a fé após a regeneração, o calvinista nega aos perdidos o único meio que Deus providenciou para que eles se beneficiassem da graça de Deus. O único meio, que é por meio da fé, eles tiram isso do pecador, o que é uma coisa horrível de se dizer. E aí, depois da depravação total, que resumidamente pode ser entendida como a incapacidade total de crer, de perceber Deus, de reconhecê-lo nas coisas criadas desde o princípio do mundo, tá? É basicamente isso, uma suposta incapacidade total, que é assim que eles defendem. Depois da total depravação vem a eleição incondicional. Hoje em dia, quando você vai ouvir um calvinista, ele diz que Deus ele elege pessoas para salvar. Eles dizem que Deus não elege para o inferno. Que Deus ele não escolhe quem ele vai castigar, punir e jogar no inferno. Eles dizem que todos os seres humanos já estão perdidos, né? Alguns deles, tá? Os mais covardes, os mais medrosos, os mais tímidos, que se acham moderados. Eles dizem que Deus não escolhe ninguém para jogar no inferno. Ele só escolhe quem já está perdido para salvar. E quando você fala para eles que isso não é verdade, que o calvinismo ensina que Deus seleciona pessoas de forma bastante objetiva para jogá-las no inferno, eles dizem que isso é uma retratação indevida de Deus, que isso é mentira, o calvinismo defende isso. Isso é conhecido como dupla predestinação. Os calvinistas gostam de dizer que Deus predestina só para o céu, mas não predestina para o inferno. Eles dizem que o homem já vai para o inferno pelos meios próprios, né? Adão pecou, toda a humanidade já está contaminada e corrompida, está todo mundo depravado, então já está indo todo mundo para o inferno. Aí Deus, na sua misericórdia e na sua graça, salva alguns que ele não vai deixar ir para o inferno. Ou seja, eles acham que o calvinismo defende apenas a eleição para a salvação, mas que Deus não elege, não escolhe, não decide que indivíduos vai para o inferno. Isso é mentira, tá? Mesmo que não houvesse um texto que provasse que é isso que os calvinistas realmente acreditam, ainda que não tivesse, a gente tem, mas ainda que não tivesse, o simples fato de Deus escolher um para ir para o céu e deixar os outros para ir para o inferno, ele está decidindo quem vai para o inferno. É ou não é? Ele está decidindo quem vai para o inferno. Mesmo que isso pareça resolver o problema deles, não resolve. Por que eles gostam de dizer assim? Porque eles acham que falar que Deus decide quem vai para o inferno é muito forte. É uma coisa assim muito escandalosa. Então, para amenizar, para não chocar tanto, por vergonha, né? Por vergonha de defender uma coisa tão absurda como essa, eles moldam as palavras, a linguagem, para não causar um escândalo. Inclusive, entre os próprios calvinistas, eles se distinguem uns dos outros, tá? Eles se distinguem uns dos outros entre supralapsarianos e infralapsarianos justamente por causa disso, porque eles acham que quem fala que a dupla predestinação é bíblica, essa coisa de Deus decidir quem vai para o céu e para o inferno, isso aí eles acham que é hipercalvinismo e não o calvinismo clássico e moderado. Mas daqui a pouquinho vocês vão perceber que isso é só conversa dos calvinistas mais medrosos e covardes que não querem assumir a coisa como ela realmente é. Este é um trabalho independente e conta com a ajuda das pessoas que têm sido abençoadas por ele.
Se você quiser fazer parte do grupo de mantenedores desta obra, se informe das opções disponíveis na descrição deste vídeo. Agradecemos pela atenção e pelo carinho. Deus abençoe.